Sim. Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Trabalho e Previdência em Pauta. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as horas extras, quando elas devem ser pagas. Exatamente. Você, funcionário que trabalhar além do horário, deve ficar atento para esse nosso episódio de hoje, que vamos explicar com detalhes sobre horas extras, sobre os reflexos e tudo mais. Isso. Você, empregado, vai ficar sabendo quando deve receber e você, empresário, deve assistir também para verificar quando se deve pagar. Porque muitas das Exatamente. vezes a gente acredita, por não estar monitorando, registrando a jornada, não deve ser paga, né? Exatamente. E hoje nós temos uma vinheta nova, Uhum. então roda a nossa vinheta. Sim. Então, pessoal, as horas extras está entre o maior número de ações trabalhistas hoje no Brasil. E, ao mesmo tempo, é um dos direitos mais mal compreendidos. E para desmistificar o direito trabalhista no que diz respeito às horas extras, hoje nós iremos falar todos os pontos sobre as horas extras devidas no contrato de trabalho. Então, se você trabalha e faz horas extras, preste atenção nesse episódio que nós daremos várias dicas, tanto para o empregado quanto para o empregador. Sim, iniciando, né, aquele ponto aquele horário que é registrado, a lei fala que 5 minutos tem a tolerância, né, Isso. no registro do ponto de 5 minutos, respeitando 10 minutos por dia. Então, o empregado pode, em tese, atrasar 5 minutos, né, ou entrando ou saindo, e não será computado como hora extra. E isso Certo. é porque eu entendo que é por conta de, às vezes, a empresa, a entrada da empresa é distante do local onde está o registro. Então pode acontecer essa variação, né? Certo. Então, atrasos de 5 minutos ou então ficar 5 minutos a mais todos os dias não gera hora extra. Não gera hora extra. E aí pode ser no máximo 10 Por dia. Por dia. Isso. Então, trabalhador, se você faz horas extras a mais de 10 minutos diário, você vai ter direito de receber essa diferença. Agora, se você faz horas extras no mínimo de 5 minutos, 10 minutos, já não é considerado como hora extra. Sim, e no caso, para ser hora extra, tem que ser um trabalho além desses minutos. Deu 6 minutos, já começa a contar como horas extras. Mas não quer dizer que esses 5 primeiros vai ser perdoado, né? Então quer dizer que se ele trabalhou 10 minutos no dia, meia hora no dia, ele tem que receber, independente dessa tolerância de 5 minutos. A tolerância é para que não haja o pagamento daquelas horas extras. Então, ou seja, numa jornada de 8 horas diárias, são 44 horas semanais. Se, porventura, for uma jornada superior a essas 44 horas semanais, sem contar esses 5 minutos, o empregado vai ter direito à hora extra. Por exemplo, 20 minutos por dia a mais. Ele vai receber hora extra? Ele vai receber 20 minutos todos os dias. Ele vai receber uma fração da hora trabalhada dele, do valor da hora, correspondente aos 20 minutos, acrescida do adicional de horas extras, né? Que, de acordo com a lei, é 50%. Exatamente. Mas é sempre bom consultar a convenção coletiva porque às vezes é mais, né? Então, hora extra é toda a hora trabalhada além da jornada legal ou contratual, ressalvado os 5 minutos diários. Sim, sim. Então, pessoal, são detalhes muito importantes que vocês devem ficar atentos, e é para isso que nós, do Silvio Santana Advogados, preparamos esse podcast especialmente sobre horas extras, para você, trabalhador e empregador, ficar atento aos direitos trabalhistas. Sim, e a regra é a seguinte: na jornada prevista em lei, a mais comum, que é prevista em lei, é 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, a regra é, a partir da 8ª hora,
deve-se pagar horas extras. Certo. As horas excedentes, além das horas da 8ª hora, gera direito ao adicional de horas extras. E além da 44ª hora semanal, são 2 regras, certo. Semanal e diária. 8 horas diárias, além das 8 horas diárias, já é hora extra. Além das horas 44ª hora semanal, também gera hora extras. Aí, para não haver duplicidade no pagamento, tem que se tomar cuidado justamente para verificar se aquelas 8 horas já contabilizam a 44ª. Por exemplo, ele trabalhou 46 horas semanais. Em tese, você tem que observar o que é mais vantajoso para o empregado, para você não ter problema na justiça. Certo. Então, você observa a regra da diária, né? Da 8ª hora, além da 8ª hora diária. Porque senão, se você não se atentar, você paga além da 8ª hora diária e além da 44ª hora. Então, essa é uma dica importante para o empregador. São 2 fatores diferentes, 8ª hora e 44 horas semanais. Sim, 2 regras. 2 regras diferentes. Então, Flávio, nessa questão das horas extras, não é necessariamente obrigatório que se exista um documento formal, por exemplo. Pode ser, eventualmente, um pedido discricionário do empregador para o empregado fazer essas horas extras? Pode, mas assim, tem que ter o registro, pelo menos por parte do empregado. Porque, veja bem, a lei fala que a partir de 20, até 20 empregados... É obrigatório o registro do ponto. Não é obrigatório. A partir de 20 é obrigatório. De 20, isso. É obrigatório para a lei, né? Para a justiça. Porque existem casos que o empregador não observa essa regra e não registra. Até porque é muito difícil fiscalização nesse ponto. Mas hoje em dia é mais fácil por conta da tecnologia e tudo mais. Mas na justiça, quem tem mais de 20 empregados e não registra... se prejudica. Sim. Por exemplo, a justiça diz o seguinte: quando o empresário sofre uma ação trabalhista, lá no despacho inicial, lá na notificação, né, que no processo comum é citação, no processo trabalhista é notificação. Certo. Na notificação inicial, normalmente não, a redação está lá, cita o artigo e fala: se tiver mais de 20 empregados, comprovar através de cartões de ponto. Certo. Esses cartões de pontos induz a prova em favor do empregador, mas pode ser elidida em prova em contrário, ela não é absoluta. Exato. O empregador que deixa de registrar, ele perde nesse ponto. Mas aí não quer dizer que ele já perdeu o processo de horas extras. Mas em relação ao empregado, se essas horas extras ela é habitual ou não, reflete o seguinte na vida profissional dele. Quando ela é habitual, ela repercute em outras verbas. Sim. FGTS, 13º, férias. E quando ela não é habitual, ela só dá o direito do recebimento daquelas horas extras, sem contabilizar nas demais verbas. Então, se ela for esporádica, essas horas extras... Se for de vez em quando... Só vai ser aquele valor de 50% e pronto. Agora, se for habitual, aí deve-se entender o que é habitual, né? Aí, habitual, pela experiência, é aquela que é feita todos os dias, várias vezes... Na semana. Exatamente, vários dias na semana, né? E aí, essa questão da anotação, sempre é bom o empregado ter... né, o registro dele. Exatamente. Mesmo havendo o registro oficial da empresa, né, é bom ele sempre anotar para saber, olha, esse dia eu trabalhei 20 minutos, para não ter problema. Para conseguir comprovar, né? Se um dia ele que precisar buscar a justiça do trabalho. Eu acho que nem precisa de justiça, porque se ele, a partir do momento que ele tem essa atenção, ele fala no RH ou na pessoa responsável, e é constatado o erro, eles corrigem, não tem... Certo. Né? E, geralmente, as horas extras, elas são configuradas como, por exemplo, trabalhar após o expediente, chegar mais cedo para suprir alguma demanda, ou até mesmo trabalhar durante o intervalo. Sim.
Aí no caso essa questão do intervalo é um pouco complicada, por conta do seguinte, o intervalo de alimentação e descanso, ele serve para recuperação mental e física e questão de higiene do empregado. Que é uma questão muito importante. Eu recomendo o empregador não usar esse intervalo. Se porventura for o caso, a lei permite que ele seja reduzido esse intervalo, mas não é simplesmente pela vontade do empregador. Tem que observar alguns requisitos formais. Pode reduzir para 30 minutos, em alguns casos. O empregado, ele deixar de ter esse intervalo para executar uma tarefa, e isso se demonstrar de forma habitual, se ocorrer de forma habitual, é uma falta grave do empregador. E dá rescisão. Isso, que pode gerar rescisão indireta, né? Então, ofende... porque o empregador ele tem que resguardar um ambiente saudável. Certo. Ele suprimindo o intervalo de alimentação e descanso, ele não está contribuindo com um ambiente saudável. Então, não é recomendado que faça horas extras de forma habitual, pelo menos, durante o intervalo. Mas em questão do pagamento é o mesmo. É a mesma regra, então. Certo. E em situações que existe o trabalho em home office, que geralmente não tem como o empregador fiscalizar essas horas, ou até mesmo o empregado, às vezes, ele não fiscaliza essas horas e acaba por fazer as horas extras. Pode-se dizer que podemos comprovar essas horas extras por WhatsApp, e-mails, grupo de trabalho. E é devido realmente esse adicional de insalubridade para quem trabalha em home office. Sim, no caso, o trabalho, tanto o home office como o trabalho externo, se houver qualquer meio de fiscalizar ou monitorar a jornada do empregado, é devida. É devida. A única forma que não cai na regra de pagamentos de horas extras é quando, em regra, o trabalho externo não é possível ser monitorado. Mas, havendo qualquer forma de monitoramento, devido à hora e comprovada, né, o trabalho externo comprovado que é monitorado, é devido a horas extras, caso seja efetivamente trabalhada, né? Perfeito. Ótima explicação aí do Dr. Flávio. Então você falou dessa questão da irregularidade do controle de ponto. Só para relembrar para o pessoal, nós temos aqui no nosso canal já um podcast sobre o ônus da prova e nesse podcast nós tratamos todos os pontos de quem registra o ponto, de como funciona, de como é a questão de quem prova, de quando o empregador não tem esse controle de ponto, né? Só trazendo esse ponto novamente. E aí, Flávio, nós vamos falar agora um pouco mais sobre essa questão do controle de ponto, da irregularidade, sobre a empresa que tem mais de 20 empregados, que é obrigatório, né? Como você disse agora há pouco, é obrigatório o registro do ponto. Sobre o ponto britânico, que é aquele ponto que é preenchido com o mesmo horário, todos os dias, horário de entrada e horário de saída. Tem um problema que é quase cultural. O empregador, ele pensando que vai ganhar tempo, ele pega uma folha, pede para o empregado anotar uma vez ao mês, entradas, preenche antecipadamente aquele horário. E aí acaba que ele põe sempre o mesmo horário de entrada, horário de saída. Isso é impossível, porque sempre tem variação de horários. Com certeza. E aí, às vezes, sabendo disso, ele coloca pequenas variações, que também configura o horário britânico. Sim. Ou seja, se entrar na justiça, se o empregado cobrar as horas extras na justiça, essa prova comprovada que ela é um horário britânico, aquela marcação idêntica, ou com pequenas variações, não vai servir como prova. Aí, nesse caso, vai inverter o ônus da prova. E vai ser presunção para o empregado. No caso, salvo se ele alegar uma jornada impossível, né? Sim. Presume verdadeira aquela que ele alegou na inicial. Olha aí, que situação importante. E tem-se também casos em que o empregado anota a realidade da jornada de trabalho, comprovando essas horas extras diárias,
por vezes, e aí o empregador chega e fala, não, ajusta esse ponto fora da realidade, para não demonstrar essas horas extras. Sabemos que essa é uma situação muito complicada e que acontece em muitos contratos de trabalho. Para o empregado se resguardar nessa hora, qual é a dica que você, como advogado, pode dar para ele? Por exemplo, o empregado, ele é o lado fraco. Sempre é o lado fraco. Se ele falar que não vai fazer, o emprego dele vai estar em risco. Com certeza. Mas aí é mais um motivo para ele, por exemplo, dependendo da função, ele mandou um e-mail, ele tirou algum pedido. Certo. Né? Ele sabe dentro da rotina dele como provar que ele ficou além daquele horário, mas o empregador foi lá e exigiu que ele marcasse, alterasse, né? A realidade. Muitas das vezes acontece assim, marca o horário de saída e volta a trabalhar. Ou então continua trabalhando e na hora, dependendo do modelo de registro do ponto, é possível, se for manual. Ele sai às 19 e anota que saiu às 18, 17. Eu recomendo ele ter um registro, porque essa atitude do empregador, ela revela a intenção deliberada de dar prejuízo. Exatamente. Não tem outro argumento que senão o prejuízo. Mas o patrão, ou então o próprio patrão fala o seguinte, mas eu pago. Eu não anota no contra-cheque, mas eu pago inclusive por fora, né? Sim. É outro problema que gera prejuízo. De qualquer forma, se não constar no contra-cheque, o patrão está fazendo para não pagar sobre o FGTS, essas horas extras no FGTS, no 13º. Então, ambas as partes têm que ter esse cuidado. O patrão, porque no decorrer dos anos vai ter um passivo trabalhista. Sim, e o empregado, ele tomando esse cuidado, tendo essas cautelas de anotar, de registrar. Se porventura ele não receber, ele pode fazer prova disso na justiça. Aí entra documento, testemunha, né? São vários fatores. São vários tipos de provas. Todas as provas admitidas no direito ele pode usar, mas quanto mais ele tiver de elementos para comprovar que é verdade aquela alegação de que fez horas extras e não recebeu, melhor para o empregado, né, no com caso. certeza. Então, pessoal, é sempre importante manter suas anotações, separe um caderninho para registrar essas horas extras e salvar esses elementos, como o Dr. Flávio disse, e-mails que mostre que trabalhou até mais tarde. Alguma entrega que fez e teve que voltar mais tarde, né? Qualquer coisa nesse sentido. Exatamente. E no que diz respeito ao banco de horas, tem o banco de horas que é sem um acordo formal, as horas que não foram compensadas, horas superiores às que estão no banco de horas. O que o Dr. Flávio tem a nos dizer sobre isso hoje? Sim, em relação ao banco de horas, tem uma modificação que ele não pode ser... isso é um tema mais complexo que tem que ser para um vídeo longo, para um próprio episódio. Mas, resumidamente, existem regras, seja no banco de horas formal, escrito ou verbal. É possível até o tácito, né? Essa questão, essa diferenciação, ela resume na forma da compensação. Se ela é dentro do mês, se ela se acumula, né, por mais tempo. Mas veja bem, acaso o banco de horas não seja respeitado, né? O que vai repercutir? Porque o nosso tema de hoje é pagamento de horas extras. O banco de horas nada mais é do que o seguinte, uma compensação do trabalho a mais em determinado dia em outro. Vamos dizer o seguinte, a pessoa trabalhou 10 horas extras dentro daquele mês, independente da modalidade do banco de horas. Ele trabalhou 10 horas naquele mês e não houve a compensação. O que deve acontecer? Não vai desconfigurar o banco de horas, mas vai gerar direito ao recebimento. Certo. Dependendo da regra, se for no mês, a compensação dentro de 6 meses ou no mês seguinte, né? Independente da forma que foi feito o banco de horas. Se porventura trabalhou horas extras e não compensou, não teve folga compensatória, não saiu mais cedo em outro dia, não foi oportunizado não trabalhar
naquele outro dia, ele no contra-cheque tem que vir pagamento de horas extras. Ou então na rescisão, né? De qualquer forma, não foram compensadas. Não estamos falando aqui de desconfiguração, de nulidade do banco de horas. Outra coisa. Que é outra coisa. Mas estamos falando o seguinte: há o banco de horas, o regime de compensação de jornada de horas extras. Certo. Há esse regime. O saldo de banco de horas foi positivo e não houve a compensação daquelas horas trabalhadas a mais, gera direito ao recebimento. Certo. E se acontecer do empregador falar, não, depois eu vou te compensar, e vai acumulando aquele tanto de horas no banco de horas, o que o empregado pode fazer? Aí tem que se observar o limite. Né? Há um limite máximo, há um limite de horas extras que pode ser acumulada, aí dependendo da modalidade, há um limite que a lei estipula. Certo. Né? E se ultrapassar desse limite, se, por exemplo, ele verificar que o banco de horas está sendo alterado, não está sendo transparente, né? Aí ele pode pleitear, né, na justiça a nulidade desse banco de horas com o pagamento de horas extras realizadas, inclusive as compensadas irregularmente. Porque, por exemplo, tem que ser muito transparente as horas que são contabilizadas e as horas que são debitadas, creditadas e debitadas. Ele tem que ter um acesso fácil, muito transparente, a qualquer hora, muito transparente para mostrar que está sendo idôneo, né? Que ele não está levando prejuízo. Vamos dizer assim, todas as horas estão sendo creditadas e debitadas. Certo. Então, deixa eu ver se eu entendi um ponto. Essas horas extras que foram compensadas incorretamente, vai dar direito do funcionário receber elas novamente? Se porventura houver a declaração judicial, isso é um processo judicial, se houver a declaração no processo judicial de nulidade daquele banco de horas, do regime de compensação de jornada, ele terá direito a receber aquelas horas extras que não foram pagas e nem compensadas, e dependendo, as compensadas de forma irregular. Muito interessante. Então, pessoal, fiquem de olho no seu banco de horas. Se o seu banco de horas não está claro e seu empregador, por vezes, não deixa isso claro, isso já pode ser um indício. Já é um indício, já é motivo para procurar um advogado para tirar essa dúvida. Mas é outro motivo para o pessoal salvar, compartilhar e se inscrever no nosso canal, porque daqui uns dias a gente vai falar em um podcast exclusivamente de banco de horas e compensação de jornada. E aí, quando a pessoa faz a inscrição, ela pode ir lá no nosso site e deixar o e-mail dela, fazer um cadastro, porque aí ela vai ser avisada por e-mail também. Exatamente. E outra coisa, outro ponto que o Dr. Flávio falou e é realmente relevante. Quando você se inscreve no nosso canal, quando entra vídeo novo, quando o vídeo novo sobe para a plataforma, você é notificado. Então, você vai ter esse conteúdo em primeira mão. Sim, isso é importante. E também para compartilhar com um colega, com um parente. Exatamente. E trabalhador que se preze tem que saber dos seus direitos trabalhistas. Sim. Agora vamos para os cargos que não ensejam horas extras e que geralmente um cargo incomum, um cargo mais específico, o empregador usa desse cargo para burlar os direitos trabalhistas e acabar não pagando as horas extras devidas. Tá, e como que é? Assim, você quer que eu... o cargo. Falar para nós sobre os cargos de confiança, isso. Por exemplo, aí essa dica é mais pro... às vezes para os dois, né? Mas eu acho que pega mais para o empregado. Certo. Às vezes o empregado ele tem lá no contra-cheque uma figura que é gerente. Só no contra-cheque. Isso, que é a confiança. E trabalha 7, 8, 9, 10 horas por dia. E aí fala o seguinte, olha, você não tem direito às horas extras porque você exerce cargo de confiança. Nesse caso, ele teria que ter uma remuneração superior a 40% do subordinado dele. Certo. Primeiro ponto. Se ele tiver isso,
Ele de fato, mesmo que ele não exerça de fato o papel de dono, porque nada mais é do que, dependendo de um gerente, para enquadrar nessa regra, ele tem que fazer o papel de dono. Certo. Assinar, contratar, demitir. Ele faz os olhos de patrão, Isso. então. Agora, se ele não recebe horas extras e não recebe esse adicional de horas extras, esse 40% a mais, ele mostrando, logicamente vai ser judicial, mas ele demonstrando que na verdade, na realidade, ele só foi contratado, que é só um nome na carteira de trabalho e no contra-cheque, e que de fato ele não contrata, não assina cheque, não faz nada que o dono não faz. Demite, não contrata. Demite. Exatamente. Ele não é gerente, ele não tem cargo de confiança e, consequentemente, havendo a desconfiguração desse cargo, ele terá direito a todas as horas extras durante o prazo de 5 anos. Isso, durante toda a contratualidade, né? Todo o prazo, toda a vigência do contrato de trabalho. E aí também outra questão que acontece muito desse cargo de confiança é o seguinte: em virtude do volume de trabalho, ele não tira o intervalo para alimentação e descanso. E acontece muito. Isso. Aí fica aquela dúvida, mas aí eu não estou recebendo um intervalo suprimido de 1 hora. Isso é um intervalo de 1 hora, isso aí é questão de, como eu disse no início do nosso podcast, é questão de saúde, questão de higiene. Então, isso não ao meu ver, no meu entendimento, o intervalo para alimentação e descanso não deve ser suprimido. Se porventura o gerente fica no estabelecimento toda a jornada de trabalho, por exemplo, pode acontecer. O caso é muito comum, farmacêutico. Sim. O farmacêutico, às vezes, ele é o gerente, né? Ele é o cargo de confiança da empresa e ele fica do início ao fim dentro do estabelecimento e não tira o intervalo de almoço. E isso é uma infração grave por parte do empregador. Independente se ele é de confiança ou não, se ele tem esses 40% a mais do que o subordinado. Isso, independente disso. Isso aí já entra na questão por exemplo, da fiscalização do trabalho. E aí, até mesmo um direito constitucional, né? Exatamente. Mas se isso acontece, certamente ele não é gerente. Ele não contrata, ele não demite. Né? Por exemplo, para ele ser considerado gerente, para deixar bem claro para o pessoal, ele geralmente acontece muito o seguinte, de ter que o aval da empresa, de um superior ou de, por exemplo, de um gerente regional para demitir certo funcionário. Isso, então, já quebra a questão do cargo de confiança. Por exemplo, o cargo de confiança, ele tem que fazer o papel do dono. Não quer dizer só se pode contratar ou se demitir. Sim. Às vezes participa da contratação, participa da demissão, mas não é aquela decisão final. A discrecionalidade particular dele. Por exemplo, se ele fala assim, aquele é para ser contratado e aquele é para ser demitido. Eu vou fazer compras, ele faz compras, ele paga, ele assina, por exemplo, ele vai no cartório, ele assina documentos da empresa. Isso é fazer o papel de dono, né? Certo. Aí é muito amplo essa questão de o que é e o que não é cargo de confiança. A questão é o seguinte, é que às vezes, em relação às horas extras, a pessoa tem o cargo de confiança só no nome. Exatamente. E não na prática. Que tem aquela questão, né, do princípio da realidade. O que vale é a realidade, não o que está documentado. É o princípio da primazia da realidade. Exatamente. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast Trabalho e Previdência em Pauta. Hoje nós falamos sobre as horas extras, tanto para o empregado quanto para o empregador. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado desse episódio. Sim, e compartilhe, se inscreva no nosso canal. Exatamente, curtam, compartilham, inscrevam-se. E até o próximo. Até o próximo encontro, até mais. Até mais.